O maior medo de um piloto noturno na Segunda Guerra não eram os caças inimigos, não era a artilharia antiaérea rasgando o céu abaixo de você, não era o fogo dos motores, nem a morte que vinha rápida e sem aviso no céu sobre a Alemanha ocupada. Era outra coisa. Era o momento em que você olhava para fora da cabine, para aquela escuridão onde nada deveria existir, e percebia que algo estava olhando de volta para você. Coloque-se lá dentro por um momento. Não é um lugar para humanos. É uma lata de metal a 10.000 metros de altitude, à meia-noite, sobre território inimigo. A temperatura lá fora bate nos 50 graus negativos. O barulho dos 4 motores é tão ensurdecedor que você só consegue se comunicar pelo intercomunicador. A tripulação está acordada há 18 horas. Os artilheiros espreitam pelas torres de vidro, os olhos queimando de concentração, caçando sombras no céu negro. O navegador sussurra coordenadas. O copiloto verifica instrumentos que, honestamente, já não são mais confiáveis nessa altitude. Vocês são o alvo de toda a defesa aérea do Terceiro Reich. Qualquer ponto de luz que apareça no horizonte pode ser a última coisa que você vai ver. E é exatamente por isso que quando as luzes apareceram, os pilotos não conseguiram ignorá-las, porque aquelas luzes não eram nada que eles conhecessem. Era novembro de 1944. Um esquadrão de caças noturnos patrulhava os céus sobre o Vale do Reno. O tenente Eduard Schluter foi o primeiro a notar. Não no radar. O radar estava limpo. Nas palavras dele, registradas no relatório oficial da 415ª Esquadrilha de Caça Noturno, havia entre 8 e 10 discos de fogo, arredondados ou de forma oval, em linha ou formação agrupada. Eles voavam em velocidade alta e realizavam manobras violentas. Discos de fogo não era um avião. Não tinha asas identificáveis. Não havia silhueta, menos apenas luz. Uma luz que pulsava como se estivesse respirando. Vermelha, laranja, às vezes branca como magnésio, e vinha em direção a eles. O observador de radar varreu o escopo repetidamente. Nada, absolutamente nada. E ainda assim os olhos de toda a tripulação confirmavam o mesmo. Havia algo lá fora que o radar se recusava a reconhecer. O primeiro instinto foi racional. Tem que ser uma arma alemã. Uma nova tecnologia. Talvez foguetes radiocontrolados. Talvez balões incendiários. Os alemães eram conhecidos por sua engenharia infernal. Claro que seria algo deles. Mas quanto mais se aproximava, mais aquela explicação começava a desmoronar. Porque aquela luz não voava como um projétil. Voava como se quisesse estar ali. E então começou o que os pilotos mais tarde chamariam de a dança. As luzes aceleravam. Não gradualmente, como o avião a jato que precisa de distância para ganhar velocidade, instantaneamente, em 0, nada. Passavam de estacionárias para velocidades que os instrumentos da época nem conseguiam medir adequadamente. Desapareciam no horizonte e reapareciam do outro lado da formação em segundos. Um bombardeiro operando sobre o Pacífico registrou uma luz que ficou parada no ar enquanto a aeronave passava por ela. Sem movimento, sem variação de altitude. Suspensa, como se as leis da física fossem apenas uma sugestão. Os artilheiros atiraram. Claro que atiraram menos eram soldados, treinados para responder à ameaça com força. As metralhadoras cuspiam 300 balas por minuto em direção àquelas esferas, e as balas passavam direto. Ou as luzes se esquivavam. Ninguém tinha certeza. Tudo acontecia rápido demais. O que os artilheiros sabiam, e o que os fazia acordar suando frio nas semanas seguintes, era que não adiantava nada. Nenhum dano, nenhum rastro de impacto. Como atirar em algo que existe em um estado diferente da matéria. E as luzes menos, como que em resposta a menos, começavam a brincar. Isso é a palavra que aparece nos relatórios brincar em pilotos veteranos. Homens que haviam sobrevivido à campanha do norte da África e ao inferno de Monte Cassino, usando a palavra brincar para descrever o comportamento daquelas esferas. Elas mergulhavam entre as formações de bombardeiros, passavam a metros das asas sem jamais colidir. Faziam curvas de 90 graus perfeitas, menos manobras que, a qualquer velocidade acima de 400 km por hora,
transformaria um piloto humano em pasta. Não havia piloto. Ninguém morria dentro daquelas luzes. E é exatamente isso que tornava tudo mais aterrorizante. Porque um inimigo que você pode matar ainda te dá uma chance. Um inimigo que você não consegue tocar, que ignora suas balas, que manobra além dos limites da física conhecida, que parece estar te observando com uma curiosidade fria e calculada. Menos esse tipo de inimigo não te dá absolutamente nada, apenas o silêncio. E as luzes pulsando na escuridão. Se você acredita que não estamos sozinhos nesse universo, ou que a história oficial sempre escondeu os segredos mais sombrios de quem esteve lá para viver, deixa o seu like agora. Porque o que vem a seguir é ainda mais inquietante do que o que você acabou de ouvir. Quando aterrissavam, os pilotos precisavam dar um relatório. Era protocolo padrão. Qualquer avistamento fora do comum devia ser documentado para os oficiais de inteligência, mas nada naquele protocolo havia sido desenhado para isso. O tenente Meyers, ao descrever o encontro pela primeira vez, teria dito a seus superiores: "Não sei o que eram, sei que não eram nossas e não eram deles." A resposta do oficial foi cética. Muito cética. O comando aliado tinha um problema. Não era um problema tático. Aquelas luzes jamais haviam atacado nenhuma aeronave. Nenhum piloto morreu por causa delas. Nenhum bombardeiro foi derrubado. O problema era narrativo. Se você admitisse oficialmente que seus pilotos de elite estavam sendo seguidos por objetos que não podiam ser identificados, rastreados ou destruídos, o que isso dizia sobre o controle que você tinha sobre a guerra? Sobre o controle que qualquer ser humano tinha sobre qualquer coisa? A solução foi previsível e gélida na sua brutalidade institucional. Fadiga de combate, alucinações por privação de sono e estresse extremo. Os relatórios foram arquivados. Em alguns casos, pilotos foram discretamente aconselhados a não comentar o assunto com a tropa, para não espalhar pânico. Do lado alemão, descoberto décadas depois, em documentação capturada, menos a situação era idêntica. Pilotos da Luftwaffe relatavam as mesmas esferas. O alto comando nazista suspeitava que fosse uma nova arma psicológica americana. Nenhuma conclusão foi alcançada. Os relatórios também foram arquivados. 2 exércitos. 2 inimigos mortais. O mesmo fenômeno. E o mesmo silêncio oficial, cobrindo tudo como uma mortalha. A guerra terminou em 1945. Os campos foram silenciados. Os bombardeiros foram aposentados. Os pilotos voltaram para casa, para Iowa, para Yorkshire, para Baviera menos, e tentaram reconstruir vidas normais em um mundo que havia mudado para sempre. Mas alguns deles nunca deixaram de olhar para o céu à noite. O fenômeno ficou conhecido como Foo Fighters, uma gíria de tirinha de quadrinho da época, adotada com o humor negro de quem precisava de alguma forma tornar o inexplicável palatável. O nome aliviava. O mistério não. Décadas de pesquisa não produziram uma resposta definitiva. Nenhuma arma secreta alemã ou americana jamais foi identificada. Nenhum material físico foi recuperado. Nenhuma tecnologia da época poderia replicar o comportamento descrito por centenas de tripulantes de aeronaves. O que eram aquelas luzes? Eram nossos. Eram deles. Eram de ninguém. Eram algo que nenhuma bala jamais tocou, que nenhum radar jamais capturou, que nenhum oficial jamais admitiu oficialmente, e que pilotos que haviam encarado a morte de frente descreviam com uma só palavra quando pressionados. Aterrorizante. Não pela violência, mas pela certeza silenciosa, suspensa naquela escuridão a 10.000 metros, de que havia algo lá fora muito além da nossa compreensão, e que esse algo nos observava com uma indiferença absolutamente perfeita. Os Foo Fighters foram apenas o começo. A história militar está cheia de segredos que o mundo oficial preferiu enterrar do que explicar. Se você quer continuar descendo essa toca, se quer saber o que mais foi visto, relatado e silenciado nos céus e nos mares do século XX, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo mistério é ainda mais fundo e muito menos confortável.